Bom dia, boa noite, boa tarde. Salve, moçada. Estamos aqui mais uma vez com a nossa aula de análise sintática. Hoje nós vamos falar de termos essenciais de oração também, né? Na hora passada nós falamos sobre esse mesmo assunto e classificamos o sujeito. Mas sujeito é aquele o qual o predicado declara algo, né? Nós vimos semana passada. E vimos os tipos de sujeito, né? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito determinado, oração sem sujeito. Mas nós vimos, são cinco categorias, tá? Hoje nós vamos falar sobre os tipos de sujeito. Hoje nós vamos falar do tipo de predicado, que fazem parte de um dos termos essenciais da oração, certo? São termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Mas, então, hoje nós vamos falar só do predicado. Nós temos três, ó. Um, dois, três. Nós temos três tipos de predicado, certo? Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal, tá bom? São três tipos. São as categorias que nós vamos ver nesta aula. Ao analisar sintaticamente uma oração, significa dividir em parte e estudar a relação existente entre elas. Dessa forma, torna-se possível determinar a função que cada termo exerce na oração, né? Então, nós vamos ter termos essenciais de oração. O que são termos essenciais de oração? Essencial é aquilo que é mais importante, certo? Termos essenciais de oração são aqueles que são mais importantes. Então, são termos essenciais de oração. Sujeito e predicado, certo? Sujeito é aquele o qual o predicado declara algo, nós já falamos sobre isso, certo? E o predicado é tudo se declara sujeito. Então, o que nós vamos ver, certo? Quando nós estamos analisando o predicado, e nós sabemos que tem três tipos de predicado. Predicado verbal, aquele que apresenta como núcleo um verbo, a palavra mais importante, certo? Dentro desse predicado verbal, o que nós vamos ter? É um verbo significativo. Predicado nominal, o núcleo é um nome, isso é importante, certo? Então, observe aqui. Vamos para a prática, né? Então, aqui. Predicado é tudo aquilo que se declara sujeito, a respeito do sujeito, já falamos isso, tudo aqui. Vamos ver os exemplos aqui, tá? Tudo se refere ao sujeito numa oração, é o predicado. O pássaro voa, o predicado voa. Choveu durante a noite. Choveu, né? O núcleo é o predicado. É, Pedro depende da mãe, predicado, né? Predicado depende da mãe. Nós enviamos as flores para a professora. Predicado. Enviamos as flores para a professora. É, Nova parte. Perdão. Oxi, vou colocar a nova ponte está pronta. Quem está pronta? A nova ponte, certo? Nossa Massa e Pérez são professores. Quem são professores? Massa e Pérez. Qual que é o predicado? São professores. Quando falo que a ponte está pronta é predicado, certo? É isso. Observe que nós temos o predicado verbal, né? Predicado verbal é aquele que apresenta um verbo significativo, certo? Um verbo que expressa uma ação, tá? Então, esses verbos são intransitivos, certo? Verbos são transitivos são aqueles que são nós chamamos de autossuficientes, né? Aqueles que não pedem complemento, certo? Ele não exige complemento nenhum. Então, e nós temos também os verbos transitivos. E o verbo transitivo, vocês, puxa vida, isso aqui é legal, cara, que nós estamos lembrando a transitividade verbal para vocês, tá? Então, verbo transitivo não pede complemento. Aqui. O pássaro voa. Sem problema. Não precisa de complemento. Aqui. Choveu. Você fala choveu? Choveu.
Não precisa de sujeito, certo? Nesse caso, né? E também nem de complemento. Choveu só, ótimo, certo? Por que eu preciso de sujeito? Porque é um verbo que expressa o fenômeno da natureza, tá? Verbos transitivos, perdão, transitivos, são aqueles que transitam, são aqueles caminham, né? São verbos que precisam de um complemento que lhe complete a significação. Ou seja, um complemento que é exigido pelo verbo, tá? Maria comprou. Comprou o quê? Não sei. Pedro depende do quê? Não sei também. Certo? Nós enviamos. Enviamos o quê? Não sei. Certo? Então, todos esses três verbos, comprou, depende, enviamos, precisa necessariamente de um complemento, senão o verbo não teria sentido. Nós estamos falando de predicação verbal. Verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento, certo? Com o que ele pede um complemento, é sem preposição. Aqui, Maria comprou as flores. Dentro do predicado, certo? Se eu quiser falar do predicado, aqui, ó. Comprou as flores. Esse aqui é o predicado, certo? Predicado verbal. Porque esse aqui é um verbo significativo, tá? Núcleo, certo? O que tem mais sentido? Maria as flores ou Maria comprou as flores? Certo? Maria comprou. Então, como a palavra mais importante do verbo, perdão, no predicado, é um verbo, logo nós vamos ter um predicado verbal, tá ok? Então, é isso. Tocando, voltando, não, não, papai, nada disso, ixi, desculpa. Voltando, eu saí, eu entrei numa brincadeirinha aqui, eu não sei voltar. Ah, eu sei. Seguindo, próximo. Deixa eu tirar essa telinha aqui para poder fechar isso aqui. Eu vi onde fecha aqui, fechou. Tá. Próximo. Transitivo direto. Gente, deixa eu voltar aqui direto e direto lá para o nosso. Ah, isso é importante. Nós já falamos de verbo, né? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Agora nós vamos falar verbo de ligação. Verbo de ligação é aquele que expressa um estado, tá ok? Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, combinar, perdão, combinar não, continuar, permanecer, ficar, andar, parecer. Tudo isso aqui são verbos de ligação. Por quê? Porque expressam apenas o estado. Tá bom? Seguindo, vamos lá. Tipos de predicado, que é exatamente o que nós vamos chegar. Predicado verbal. Aquele que representa um verbo de ligação. Epa, desculpa. Aquele que apresenta um verbo significativo, um verbo que expressa uma ação, certo? E esse verbo, turma, ele pode ser transitivo, aquele que pede um complemento, ou intransitivo, aquele que não pede complemento. Já vimos isso, né? Então, tem aqui. Predicado verbal. Já contei essa frase, essa historinha para vocês aqui. Maria comprou as flores, certo? Aqui nós vamos ter o predicado. Vou colocar uma canetinha aqui. Isso. Aqui nós vamos ter um. Eita, vou colocar uma cor. Oxi, vou colocar uma cor boa aqui. Acho que isso aqui é uma cor. Acho que isso melhorou. Tá. Esse é o predicado. Nós vamos chamar de predicado verbal. Por quê? A palavra mais importante desse predicado é aqui, ó, comprou, certo? Que é o verbo, ok? Então, aí nós vamos ter o predicado nominal. Gente, se o predicado verbal, o núcleo é o verbo, no predicado nominal, o núcleo é o nome, tá? Essa é a ideia, tá? A palavra mais importante. É formado por um verbo de ligação e um predicativo sujeito. O que é predicativo sujeito? É o termo que qualifica o sujeito, tá ok? Da qualidade do sujeito. Aqui. A ponte está pronta. Tirando o sujeito, só o predicado. Predicado nominal. Ah, Cássio, como você sabe que você é predicado nominal? Como vou saber? Qual ver o verbo de ligação aqui? Lá atrás. Falei para vocês quais eram o verbo de ligação. Ser, estar. Então, estar é um verbo de ligação. Ok? O que tem mais sentido? Ponte está ou ponte pronta? Ponte pronta. Então, esse aqui é o predicativo sujeito.
é a palavra mais importante dentro do predicado nominal, certo? Aqui está qualificando o sujeito. Aí nós vamos ter o predicado verbo nominal. Ah, turminha, eu queria mostrar uma coisinha. Deixa eu ver se tem uma telinha aqui. Tá aqui. Achei. Ó, a criança brinca, brincava, melhor dizendo, distraída. Esse aqui é o predicado verbal, certo? Eu vou somar esse predicado verbal ao núcleo do predicado nominal. Por isso, nós vamos ter um caso de predicado verbo nominal, certo? Que nós temos dois núcleos, um do predicado verbal, outro do predicado nominal, ok? Ah, então, nós já vimos o tipo de predicado. O tipo de predicado depende do núcleo constituído e da predicação verbal, ponto. Verbos transitivos e intransitivos será verbal. Verbos de ligação será nominal. A união dessas duas, desses dois termos, né? Do predicado verbal mais predicado nominal, nós vamos teremos predicado verbo nominal. Tá ok, turminha? Até a próxima, obrigado. Ó, não esqueçam, qualquer dúvida, chama a gente lá no colégio, lá, que a gente, pá, não é isso? Vai esclarecer para vocês que nós estamos aqui para dirimir todas as dúvidas, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima, gente. Obrigado mesmo. Valeu, valeu grandão. Valeu.